Olá, queridos amigos. Meu nome é Sofia Dorinskaya, sou médica e hoje vamos conversar sobre como ainda é possível usar vitaminas de forma errada para que vocês tenham problemas, além de desrespeitar as recomendações alimentares, que são, digamos, uma parte indispensável da tecnologia da saúde. Ou seja, é preciso comer carne em quantidade suficiente. No mínimo 1 quilo por dia do produto já preparado. Hoje vamos analisar alguns caminhos pelos quais as substâncias entram no corpo humano e descobrir qual deles é o prioritário. Então, a melhor maneira de ingerir nutrientes é pela boca, porque o nosso corpo foi feito assim. Esse é o caminho natural de como ele deve receber a nutrição. A digestão começa já na cavidade bucal. O alimento é umedecido com a saliva, depois passa pelo esôfago até o estômago, depois para o duodeno e assim por diante. Então, os vitaminas, quando você os toma, devem ser ingeridos pela boca. Se você engole, o próximo em termos de absorção, em qualidade de absorção de nutrientes, ou seja, o primeiro em qualidade é quando você engole. O segundo é a absorção em qualidade. Isso é pelo reto. Ou seja, aquelas pessoas que realmente querem aplicar algo em si mesmas, vocês devem, se por algum motivo vocês realmente não querem, isso é pela boca. E na verdade, nas UTIs, idealmente, é preciso administrar nutrientes através de uma cânula no reto. E lá tem um soro, sim. Ele pinga. Por quê? Porque o reto é um dos órgãos mais vascularizados do nosso corpo. O que é vascularização? É a quantidade de vasos sanguíneos que envolvem o órgão e o reto, A irrigação sanguínea dele vem de 3 fontes, de 3 sistemas sanguíneos diferentes. E o reto, cirurgicamente, é dividido em 3 zonas: pré-ampular, média ampular e superior ampular, média ampular e inferior ampular. Por quê? Porque é importante para o cirurgião saber em qual parte do reto ele está operando. Consequentemente, de qual sistema sanguíneo aquela área é irrigada. Entende? Por isso, o segundo melhor para absorção de nutrientes é o reto. E só o terceiro caminho, o pior de todos, é a via intravenosa. Meu grande abraço para a pessoa. Pessoa boa. Que decidiu tomar ácido nicotínico na veia. Agora eu já nem sei mais, de verdade, se essa pessoa falou a verdade ou se era aquele mesmo troll médico que escreveu lá. Meu Deus, o que ele falou lá? Bem, você está usando de forma errada. Parece que a pessoa achou uma agulha, não sabia o que fazer com ela e decidiu enfiar em si mesma. Eu realmente não entendo as pessoas que conseguem engolir. E por algum motivo vão e aplicam injeções em si mesmas, nos músculos ou na corrente sanguínea. Ou até mesmo colocam soro direto na veia. Isso eu realmente não entendo. É uma atitude muito ignorante. É uma ação muito sem conhecimento. Se você não quer engolir, então a sua escolha são os soros intravenosos. No reto, você se deita e fica feliz. Embora, para ser sincera, eu realmente não sei por que alguém faria isso. Aqui está. Então, que erro você pode cometer? Você pode ficar fazendo essas bobagens e colocando soro em si mesma, por algum motivo com vitaminas. As formas corretas de absorção são as adequadas. Tomar ácido nicotínico, por quê? Isso é o cerne das deficiências, porque é a partir do ácido nicotínico que o nosso chifre começa a se queratinizar. Por causa da deficiência, começam a se queratinizar as alças que não deveriam. E aí, para de funcionar corretamente, a superfície do trato gastrointestinal para de funcionar direito.
e ela passa a absorver pior os nutrientes. Então, é praticamente uma ordem divina passar o ácido nicotínico pelo trato gastrointestinal. Para que essas células infelizes e sofridas possam absorver essa substância, para que elas absorvam, para que de alguma forma ela penetre em sua fisiologia e elas finalmente comecem a recebê-la e assimilá-la. Aqui está. Aqui está o processo que atinge diretamente a essência do problema. Por que vocês estão pingando isso? Porque quando você ingere isso pelo trato gastrointestinal, a vitamina passa pelo sistema correto de absorção, ela é absorvida pelas paredes, ela passa por essas células. E elas, já carentes, esquecidas, essas privadas, as nossas, finalmente recebem seu benefício, esse ácido nicotínico. Depois, ela passa pelas paredes do intestino para a corrente sanguínea. Depois para o fígado, onde é ativada na quantidade certa, no tempo certo. Lá ela se liga às proteínas e depois vai para os órgãos e sistemas para onde deve ir. Qual é o sentido de contornar todo esse sistema? E isso é um uso incorreto das recomendações. Eu nunca digo que você deve injetar algo em si mesma. Não precisa injetar nada em si mesma. Os nutrientes, eles são chamados assim por causa da palavra nutrição. E a nutrição você obtém através da alimentação, na veia. Só são administrados na veia quando a pessoa está na unidade de terapia intensiva e perdeu o reflexo de deglutição. Enquanto você consegue engolir, não precisa sair correndo com uma agulha para enfiar na sua veia e injetar qualquer substância que você inventou. Também não precisa fazer injeções intramusculares. Isso não é necessário para ninguém. Isso não é o uso correto. Não é a melhor forma de usar. Porque o primeiro sistema de absorção de nutrientes é o trato gastrointestinal. A melhor absorção, a melhor é a dos líquidos. Se a pessoa está em estado hipovolêmico, quando perdeu o líquido, isso acontece pelo trato gastrointestinal. Ou seja, ela deve beber, não precisa de soro intravenoso. E é assim que isso acontece da maneira mais eficaz. Por isso, eu realmente incentivo todos vocês a ficarem atentos e ouvirem o que eu digo, porque eu sei do que estou falando. Assista ao vídeo anterior sobre a fábrica de trolls, onde eu mostro uma pequena parte dos documentos nos quais o meu conhecimento se baseia. Essa é a nossa prática de muitos anos. Em breve já estaremos indo para o 10º ano de trabalho. E eu repito mais uma vez que se alguém me escreve alguma coisa com a ideia de que eu vou dizer "Ah, sim", pronto, isso foi errado da minha parte, certo? Só isso, porque eu sei do que estou falando. E se algo não está dando certo para você, pergunte a si mesma: o que eu fiz de errado do que a Dorinskaya disse? Onde eu desrespeitei a recomendação da Dorinskaya? E você sempre vai encontrar esse ponto. Sempre. E sempre que você corrigir isso, tudo vai se encaixar e as coisas vão dar muito certo. Lembro que as recomendações para diferentes situações estão no site Dorinskaya Online. Se você precisa de um trabalho individual com você, se quiser assim, então é no site dorinskaya.com. Por favor, os links para ambos os sites, ou seja, recomendações para diferentes situações, você pode escolhê-las. Bem, e claro, o atendimento individual sempre está disponível para você. Por favor, venha. Ficaremos felizes em vê-lo. Obrigada pela atenção. Tudo de bom.